A computação quântica promete revolucionar o mundo, resolvendo problemas impossíveis para os computadores atuais. Mas esse avanço também traz um grande risco. Ele pode quebrar toda a segurança digital que protege nossas informações. Como essa tecnologia funciona e o que podemos fazer para nos proteger? Descubra agora! Hoje vivemos em uma era onde quase tudo está conectado ao mundo digital. Suas senhas, seus dados bancários, suas conversas privadas, tudo isso é protegido por sistemas de segurança baseados em criptografia. É ela que garante que essas informações fiquem longe de hackers e criminosos. Mas, e se eu te dissesse que existe uma tecnologia sendo desenvolvida agora mesmo que pode quebrar toda essa segurança em questão de segundos? Você acreditaria? Esse é o poder da computação quântica. E ele pode mudar o mundo como conhecemos. Mas antes de entender como essa ameaça funciona, precisamos saber o que torna a computação quântica tão diferente dos computadores que usamos hoje. Os computadores clássicos, como o seu celular ou notebook, funcionam com bits, pequenas unidades que só podem ter dois valores, 0 ou 1. Toda informação que você acessa, desde um vídeo até um aplicativo, é composta por essas combinações de zeros e uns. Já os computadores quânticos utilizam algo chamado qubits, e eles são bem diferentes. Graças às leis da mecânica quântica, um qubit pode ser 0 e 1 ao mesmo tempo. Isso se chama superposição quântica. É como se você jogasse uma moeda para o alto e ela estivesse caindo em cara e coroa ao mesmo tempo, até o momento em que ela cai e revela o resultado. E tem mais, os qubits podem ficar emaranhados, o que significa que eles se conectam de uma forma que o estado de um afeta diretamente o outro, mesmo que estejam separados por grandes distâncias. Esses dois fenômenos, superposição e emaranhamento, permitem que os computadores quânticos processem milhares de possibilidades ao mesmo tempo, algo impossível para um computador clássico. Isso faz com que eles tenham o potencial de resolver problemas complexos em segundos, enquanto um supercomputador tradicional levaria milhares de anos. Por que computadores quânticos são tão poderosos? Essa capacidade dos computadores quânticos de trabalharem com superposição e emaranhamento faz com que eles possam realizar cálculos simultâneos em paralelo. Enquanto um computador clássico testaria uma possibilidade por vez, um computador quântico pode analisar milhares ou até milhões de possibilidades de uma só vez. É como se, em vez de procurar a saída de um labirinto, testando caminho por caminho, o computador quântico seguisse todos os caminhos ao mesmo tempo, encontrando a solução muito mais rápido. Por isso, eles podem revolucionar diversas áreas, resolvendo problemas que hoje são praticamente impossíveis para as máquinas convencionais. Na química e na farmacologia, por exemplo, computadores quânticos podem simular moléculas e reações químicas em nível atômico, ajudando na criação de novos medicamentos e materiais revolucionários. Na física, eles podem ser usados para entender melhor as partículas subatômicas e até ajudar em pesquisas sobre fusão nuclear, que busca uma fonte de energia limpa e ilimitada. E na inteligência artificial, computadores quânticos podem processar grandes volumes de dados e treinar algoritmos complexos em uma velocidade que hoje seria impensável, acelerando ainda mais o desenvolvimento das máquinas inteligentes. Mas esse mesmo poder que pode trazer avanços incríveis também pode representar um grande perigo para algo que é fundamental no nosso dia a dia, a segurança dos nossos dados. Agora vamos entender por que tudo isso representa uma ameaça à nossa segurança digital. Hoje, a proteção dos nossos dados, seja em transações bancárias, conversas criptografadas ou até mesmo os sistemas de defesa de governos, é baseada em criptografia moderna, e um dos métodos mais usados é chamado de RSA. Ele funciona de forma simples na teoria, mas incrivelmente segura na prática. A criptografia RSA se baseia em um problema matemático extremamente difícil de resolver, que é a fatoração de números primos muito grandes. Por exemplo, se você pegar dois números primos e multiplicar entre si, você obtém um número gigantesco. Agora, imagine que alguém te dê só o resultado dessa multiplicação e peça para descobrir quais foram os dois números primos que geraram aquele valor. Esse processo de desfazer a multiplicação e encontrar os fatores primos é algo tão complicado
que um computador clássico levaria milhares ou até milhões de anos para resolver se o número for grande o suficiente. É justamente essa dificuldade matemática que torna o sistema seguro. Afinal, ninguém teria tempo suficiente para decifrar esses códigos. Mas, e se alguém tivesse um computador capaz de quebrar essa barreira em questão de minutos ou até segundos? Esse é o grande problema que surge com a computação quântica. Existe um algoritmo conhecido como algoritmo de Shor, criado em 1994 pelo matemático Peter Shor, que foi projetado especialmente para computadores quânticos. Ele consegue resolver o problema da fatoração de números primos de forma absurdamente rápida, explorando o poder da superposição e do paralelismo quântico. Ou seja, quando um computador quântico suficientemente poderoso for construído, ele poderá quebrar a criptografia RSA e decifrar praticamente qualquer senha ou código que usamos hoje em pouquíssimo tempo. Esse é o motivo pelo qual a computação quântica não é apenas empolgante, ela também é assustadora. Ela ameaça derrubar toda a estrutura de segurança digital que protege desde o seu aplicativo bancário até os segredos mais sensíveis de governos e grandes corporações. Diante desse potencial imenso e também do perigo que ele representa, gigantes da tecnologia como Google, IBM, Microsoft, além de governos de potências como Estados Unidos e China, estão investindo bilhões de dólares em uma verdadeira corrida pela computação quântica. Essa disputa não é só por avanços científicos, mas também por vantagem tecnológica e poder geopolítico. Afinal, quem dominar essa tecnologia primeiro terá um controle sem precedentes sobre segurança digital, inteligência artificial e até espionagem internacional. E essa corrida já teve marcos históricos. Um dos mais importantes aconteceu em 2019, quando o Google anunciou que havia atingido a chamada supremacia quântica. Esse termo se refere ao momento em que um computador quântico consegue realizar uma tarefa que seria praticamente impossível para um computador clássico. Naquele ano, o processador quântico do Google, chamado Sycamore, foi capaz de realizar um cálculo complexo em apenas 200 segundos. Um supercomputador convencional levaria mais de 10 mil anos para fazer o mesmo cálculo. Embora esse feito tenha sido simbólico e ainda não tenha impactado diretamente a criptografia ou as nossas vidas, ele comprovou que os computadores quânticos são reais e que estão avançando mais rápido do que muita gente imaginava. Foi o sinal definitivo de que a revolução quântica não é mais só uma teoria, ela está acontecendo agora. E é justamente por isso que governos e empresas estão correndo contra o tempo, porque o primeiro que conseguir construir um computador quântico realmente funcional e estável terá nas mãos um poder que pode redefinir o mundo digital. Apesar desses avanços impressionantes, é importante entender que os computadores quânticos ainda estão em uma fase experimental. Eles não estão prontos para invadir sistemas bancários ou decifrar segredos militares, pelo menos ainda não. Hoje, os computadores quânticos que temos ainda são instáveis e limitados. Eles funcionam em ambientes altamente controlados, próximos do zero absoluto, a temperatura mais fria possível, e sofrem com erros constantes por conta da fragilidade dos qubits. Só que isso está mudando rápido. Nos últimos anos, a quantidade de qubits dobrou diversas vezes e novas técnicas de correção de erros estão sendo desenvolvidas. As maiores empresas do mundo não param de anunciar novos marcos, e alguns especialistas acreditam que estamos a menos de 2 décadas de um computador quântico capaz de quebrar a criptografia atual. Segundo estimativas mais recentes, entre 10 e 20 anos, computadores quânticos podem atingir a chamada escala quântica útil, que é o ponto em que eles serão poderosos e estáveis o suficiente para resolver problemas práticos, incluindo a quebra de criptografias como o RSA. Há quem seja ainda mais otimista ou alarmista, sugerindo que esse prazo pode ser menor, talvez em menos de 10 anos, caso surja algum avanço inesperado. Ou seja, o perigo não é para um futuro distante e incerto. Estamos falando de algo que pode acontecer ainda nas próximas décadas, quando boa parte dos dados e sistemas que usamos hoje ainda estarão em funcionamento. Por isso, o alerta já foi acionado. Diante dessa ameaça que se aproxima, cientistas e especialistas em segurança digital já estão buscando soluções. Eles desenvolvem o que chamam de criptografia pós-quântica, algoritmos projetados para resistir até mesmo aos computadores quânticos. Em 2022, o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos Verenigde anunciou os primeiros candidatos a se tornarem o novo padrão global de segurança digital. Mas há um grande desafio: migrar toda a infraestrutura mundial
de bancos e empresas a governos, para esses novos padrões antes que seja tarde demais. Isso porque hackers já podem estar coletando dados hoje para descriptografá-los no futuro, quando a computação quântica atingir seu auge. Esse risco é conhecido como Harvest Now, Decrypt Later, ou seja, coletar agora, descriptografar depois. A transição é urgente. Se esperarmos até que os computadores quânticos estejam prontos, as informações mais valiosas podem estar expostas e as consequências seriam catastróficas. Esse é o dilema da revolução quântica. Ela pode transformar o mundo, mas também colocar em risco tudo o que construímos na era digital. A computação quântica é, sem dúvida, uma das maiores revoluções tecnológicas que a humanidade já viu se formar. Ela tem o potencial de resolver problemas que hoje parecem insolúveis, acelerar descobertas científicas, transformar a inteligência artificial e mudar completamente áreas como a medicina, a energia e a indústria. Mas, ao mesmo tempo, ela carrega um risco sem precedentes. Ela pode quebrar a segurança digital, que protege as nossas vidas, nossas economias e até a estabilidade entre nações. Por isso, o futuro da computação quântica não é apenas sobre inovação, é sobre equilíbrio, é sobre desenvolver essa tecnologia incrível e, ao mesmo tempo, garantir que ela não se torne uma arma contra nós mesmos. A transição para uma era pós-quântica segura precisa começar agora, porque nesse novo capítulo da ciência e da tecnologia, o tempo é o nosso maior inimigo. Eu vou ficando por aqui. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa revolução da computação quântica e o que mais te deixou fascinado ou preocupado com esse futuro digital. Até a próxima!